Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre o Trump, que disse que está decepcionado com o Brasil e preparando realmente restrições a passaportes brasileiros que podem, inclusive, ter a questão de impedir a ida à ONU na Assembleia Geral, né, que é agora no final de setembro, no dia 22 de setembro, a Assembleia Geral da ONU. O Brasil geralmente abre essa Assembleia, o primeiro a discursar, né, e, por enquanto, ainda tem um monte de membros da delegação brasileira sem visto, né, e podem ter vistos com restrição. Mas não é só isso não, tá? Eles também avisaram que os Estados Unidos vão punir países que detêm norte-americanos sem justificativa e também sobre as possíveis punições secundárias a qualquer empresa que tenha relações com Alexandre de Moraes. Vamos entender esse assunto aqui. Essa notícia foi sugerida por Peter, o Cavaleiro do Capital Livre. Quanto maior o amor, mais caro o seu custo, e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então, o Trump foi perguntado recentemente sobre aquela notícia que saiu, a gente falou aqui com exclusividade, né? A notícia de que o Brasil poderia ter restrição nos vistos para a viagem à Assembleia Geral da ONU, né? Então o Brasil deve participar da Assembleia Geral da ONU, que é agora dia 22 de setembro, e só que os Estados Unidos têm por obrigação, né, pelo acordo da criação da Assembleia da ONU, os Estados Unidos têm a obrigação de ceder, de dar visto para as pessoas que vão nessa Assembleia, né, de deixar as pessoas entrarem, né? E esse truquezinho que o Padilha tentou usar para conseguir um visto para entrar aqui no Brasil, alegou que ia fazer parte da comissão brasileira que iria na Assembleia Geral da ONU. E, bom, embora exista realmente essa regra de obrigar os Estados Unidos a fornecer o visto, não é a primeira vez que seriam negados esses vistos. Por exemplo, já foram negados para toda a delegação palestina. O Mahmoud Abbas e outras pessoas que eram da delegação palestina já tiveram seus vistos negados. E ainda não saíram os vistos de vários outros países, inclusive do Brasil. E os Estados Unidos estão considerando algumas alternativas. A gente falou sobre isso, né? Uma alternativa seria simplesmente negar o acesso ao Brasil. Não pode. Mas não pode. Mas a regra da ONU diz que pode, que não sei, mas a gente não vai liberar o visto para você, ponto final, né? Eu não acredito que eles cheguem nessa solução mais radical, tá? Mas eu acredito que a outra solução seja possível aqui, ó. Irã, Sudão, Zimbábue e Brasil são os países que estão sendo considerados para vistos com restrição, ou seja, pode não receber o visto, ou pode ser que recebam um visto especial com uma limitação de acesso, ou seja, que eles até podem entrar nos Estados Unidos, mas eles só podem ir do aeroporto para o hotel, do hotel para a ONU, da ONU para o hotel, do hotel para o aeroporto, ou seja, não podem ir em nenhum outro lugar dos Estados Unidos. Isso já aconteceu em outras situações, e os Estados Unidos estão estimando esse tipo de coisa novamente, estão cogitando esse tipo de restrição também para quem vai na ONU, né? Ou seja, seriam pessoas não gratas, mas os Estados Unidos tem que emitir o visto para essas pessoas, beleza, emite o visto para essas pessoas. Só que, no final das contas, elas só podem ir na ONU, não podem ir em nenhum outro lugar, né? O Irã, particularmente, como vive com muita restrição lá de embargo e coisa e tal, o pessoal adora ir comprar coisa nos Estados Unidos, porque as coisas nos Estados Unidos são baratas, né? E daí volta com essa muamba toda pro Irã, e aí isso proibiria, eles não conseguiriam fazer essas comprinhas deles aqui, né? Enfim, o Brasil pode ser sancionado. Eu não acredito que o Trump vá impedir a ida da delegação brasileira para a ONU, tá? Não acho que ele vai chegar nesse nível, mas, assim, algumas restrições podem. Por exemplo,